Bom dia mais uma vez, aqui eu não dei um bom dia, eu me chamo Martin. Tem que fazer mais CR para pegar o ritmo do Oi Martin, né? Bom, queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Nós temos vivido, como igreja, um momento de estudo no livro de Marcos. Estamos agora no capítulo 5, vimos já o capítulo 1, onde somos apresentados ao próprio Marcos, né, ao próprio livro de Marcos, eu quero dizer, e como ele é um livro cheio de ações, um livro dinâmico, com muitas coisas acontecendo em poucas frases. Marcos, ele preenche muito bem o seu livro. E vimos o caminho do Messias, ou do rei, do ungido de Deus, do próprio Deus, do Filho de Deus, sendo preparado pelo livro de Marcos, mas especialmente pelo próprio João Batista, que é apresentado ali no capítulo 1, que resume todo o Antigo Testamento em si mesmo. João Batista é esse homem, esse profeta, que é anunciado por Jesus, inclusive mais para frente, como o maior homem que já existiu até aquele momento. E Jesus ainda complementa que o menor no reino dos céus, na nova aliança, já era maior do que tudo aquilo. Por isso, João Batista, ele resume o Antigo Testamento. É esse homem que, em si mesmo, ele prepara o caminho para Jesus, que é o papel de toda a história até esse momento, o momento do nascimento de Jesus. E aí nós somos apresentados já a esse Jesus que é rei. O livro de Marcos apresenta Jesus como um rei que veio estabelecer o seu reino. Esse é o mote, esse é o foco do livro de Marcos. Ele escreve, muito provavelmente, assim, para povos, escreve para nós, para todo mundo, né? A Bíblia ela é viva. Mas os primeiros receptores do livro de Marcos foram romanos, pessoas distantes do povo de Israel, dos judeus. Então ele escreve para um povo que era o povo que governava naquela época o reino todo. Quem dominava eram os próprios romanos. Então eles sabiam muito bem sobre reino, sobre rei, sobre poder, sobre autoridade. E Marcos vem falar: ei, chegou um novo rei. Um novo rei chegou, e ele se chama Jesus. Ele nasceu lá em Belém, cresceu em Nazaré, começou o ministério dele, e ele começa a contar sobre isso. Logo no capítulo 2, a gente vê Jesus chamando os discípulos de diversos jeitos diferentes, já dá uma festa lá na casa de Levi, com os pecadores, e aí esse rei agora é o rei que está quebrando alguns paradigmas, alguns dogmas. A gente vai ver a necessidade de nosso coração estar pronto para esse rei, esperando. O Felipe, na semana passada, inclusive, trouxe as parábolas das sementes, mostrando como nós precisamos preparar o nosso coração, os tipos de solo, como o reino é uma semente pequena que cresce, vira uma árvore gigante, e como Jesus, ainda que nós às vezes achamos que possamos nós controlar ele, nós botar ele num barquinho e levar ele até um lugar, como os discípulos fizeram, quando acontecem as tempestades, nós descobrimos que, na verdade, é Jesus que está no controle de todas as coisas. Esse é o panorama do que a gente já viu até hoje, nos 4 primeiros capítulos, e a gente chega hoje, no capítulo 5 de Marcos. Bom, eu queria começar com uma pergunta para você. Qual foi a situação mais desesperadora que você já viveu? Qual foi o momento, ou talvez o período, porque isso às vezes se prolonga, mais desesperador que você viveu? Estava estudando sobre esse texto e pensando sobre isso, sobre libertação, sobre escravidão, lembrando daquele filme, de um livro também super famoso, filme que ganhou Oscar, 12 anos de escravidão, do Solomon Northup, um cara que foi escravo, ele era liberto, né? Ele era do norte dos Estados Unidos, naquela época de escravidão, e ele vai para o sul para tentar libertar a sua esposa, e ele é feito escravo de novo. O sul sempre foi mais escravista, né? No sul dos Estados Unidos, essa é a Guerra Civil Americana, e aí ele vai para o sul, se vê como escravo de novo, ele que já tinha alcançado a liberdade, passa esses 12 anos ali para libertar. E é um filme incrível, fantástico, assim, mas aborda a dificuldade que às vezes nós temos de se libertar de algumas escravidões.
Nesse caso era real. Eu não sei se você já se deparou com algum caso real de escravidão, de desespero por alguém não ter a sua liberdade, de fato, concedida. Uma vez eu estava viajando para a Bolívia com um amigo meu e me marcou muito a gente chegando num vilarejo e foi pedir ajuda para alguém, assim, a gente estava meio perdido. A gente foi pedir ajuda para uma pessoa, ali, um local. Tinha um grupo de pessoas, a gente foi chegando perto com o carro, assim, e a pessoa que a gente supôs pedir ajuda ali não olhava para nós, e quando ela olhou, ela teve um olhar assim de desespero. Com certeza foi o olhar mais desesperador que eu já vi em alguém. Me marcou o olhar dele de pedido de ajuda, assim, de eu não tenho mais como sair daqui, um desespero total. E um pouquinho mais atrás, assim, eu vi alguém vindo até em direção a ele com um chicote. Falei, cara, isso aqui é real. Essa pessoa está escravizada de verdade. Isso aqui está acontecendo. E eu fugi, né, de carro, assim, ele estava num lugar totalmente ermo ali, sozinho, né? A gente saiu, eu falei para o meu amigo, cara, vamos embora daqui, isso aqui é muito perigoso. Às vezes a gente pensa assim, isso não é real, isso não acontece de verdade. As pessoas não são escravizadas mesmo, não tem esse tipo de coisa. Mas sim, acontece, e a gente às vezes não precisa nem ir tão longe, lá na Bolívia. Vocês já sentiram alguma vez um desespero? Todos nós, em algum momento, já nos sentimos aprisionados, escravos de algo, com certeza. De alguém, de alguma coisa, de alguma situação. E o meu objetivo hoje é que nós possamos buscar libertação através do toque de Jesus. Bom, antes de tudo, acho que vale a pena eu olhar para a escravidão e para essa prisão, e para a dor, para o sofrimento, e cravar, dizendo que nem toda a escravidão é para sempre. Nem toda a prisão, nem toda a dor, nem todo o sofrimento é para sempre. Nós já falamos aqui várias vezes sobre a origem do próprio mal, a origem do momento que estamos de dor, de sofrimento, que vivemos como seres humanos, que é a queda de Adão lá no Éden. Quando Deus dá ordem para Adão, e Adão desobedece à ordem de Deus, ali Deus constitui uma aliança com Adão, que se Adão desobedecesse, ele morreria, ele estaria fadado à morte, todo mundo morreria, e toda a criação seria sujeita, posta abaixo de uma maldição, que é o que nós chamamos de queda, de pecado, de destruição. É isso que nós vivemos. É isso que nos faz estarmos destituídos da glória de Deus, como Paulo vai falar lá em Romanos. Então, todos nós, por conta lá de Adão, fomos colocados embaixo dessa aliança que Deus fez com Adão, e que nos pôs num castigo que não temos como escapar. Por isso nós vivemos dores, por isso nós vivemos dificuldades, por isso nós pecamos, por isso nós temos vícios, por isso a maldade acontece na humanidade. Romanos 7,14 diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, sou escravo do pecado. Jesus diz lá em João, em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Gálatas 4,3, assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Desde a desobediência de Adão, a história da humanidade tem sido marcada pela escravidão do pecado. Isso é um fato, isso somos nós, essa é a minha e a sua vida. Nós enfrentamos toda sorte, toda espécie de dores, de doenças, de aflições, de lutas, inclusive a própria morte. Ok? Mas esse sofrimento, muitas vezes, ele pode nos aproximar de Deus. O sofrimento, ele é usado por Deus para nos aproximar de Deus. O sofrimento, ele pode nos aproximar de Deus. 2 Coríntios 12 diz assim, lembrando que, só para te dar o contexto desse texto, Paulo, ele tinha um espinho na carne, algo que o atormentava. E aí ele diz que ele pediu por 3 vezes para que Deus livrasse ele desse sofrimento, de algo que atrapalhava a jornada dele. E aí ele diz que Deus respondeu para ele, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Tiago, logo no começo, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Há uma utilidade no sofrimento. Quando a fé nossa passa por um sofrimento, ela é melhorada, ela produz perseverança. Em Coríntios, Paulo também fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, e pensa, talvez você escuta isso de uma maneira até ácida, e pensa assim, leve e momentânea tribulação? Quem Paulo pensa que é para falar que a minha tribulação é leve e momentânea? Ele é alguém que pode falar sobre tribulações. Se tem alguém que sofreu nessa terra, foi Paulo. E ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ou seja, há uma utilidade no sofrimento. Nós todos somos fadados a esse momento difícil, que se chama queda, que só vai ser resolvido no fim. Nós todos estamos aqui, mas há uma utilidade no sofrimento às vezes. Às vezes Deus usa isso para nos aproximar dele, para que a graça dele seja tudo que nós recebemos. Mas presta bem atenção aqui, nem sempre. Nem sempre. O sofrimento é real e ele existe várias vezes. Por vezes nós seremos aperfeiçoados no sofrimento. O sofrimento vai nos aproximar de Deus, ou ele vai ser útil para nós, para melhorar a nossa fé, para fazer alguma coisa. Mas nem sempre. Nem sempre. Jesus vai dizer, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes nós somos escravizados por situações que elas são desnecessárias. Nem todo sofrimento é obrigatório, é necessário. Situações que nós acabamos nos colocando, ou que nós somos acometidos, e que nos colocam numa vida aquém, abaixo, inferior à vida abundante, essa que Jesus oferece para nós. Seja uma doença física, que atrapalha a nossa vida física aqui, uma doença mental, emocional, um trauma que nós vemos, um abuso lá na infância ou recentemente, algo que vai destruindo a nossa alegria e nos dando um sofrimento que em si não tem sido bom, tem sido escravizante, destrutivo. Uma situação financeira que faz com que a gente não consiga viver bem, porque estamos cheios de dívida ou atrapalhados por isso, um emprego que rouba todo o teu tempo, rouba a tua energia, relacionamentos ruins, amizades ruins, um casamento que tem sido muito ruim, muito destrutivo. Talvez a perda de alguém, a perda de um filho, de um irmão, de um cônjuge. A culpa, você errou ou tem errado, ou nem errou, mas acha que errou. E isso tem sido uma algema, um aguilhão te atrapalhando, te inferindo dor, vícios, pecados. Aquele pecado que você não consegue extirpar da tua rotina, da tua vida, são sofrimentos causados pela queda, culpa do nosso estado pecaminoso, sim, é verdade, mas que são, em si, desnecessários para nós. Não são úteis. Têm sido destrutivos para as nossas vidas. Por muitos anos, eu lutava e perdi a luta contra a pornografia. Eu sou da geração que nasceu imersa nisso. Eu ainda peguei o advento, né, do computador, mas logo que a internet foi disponível, para a minha geração, a gente foi assim varrido pela onda da pornografia. Por anos e anos e anos e anos e anos, eu lutava e perdia essa luta, lutava e perdia. É uma luta que não me fazia bem. Um pecado, um vício, uma dor, um sofrimento que não me aproximava de Deus, que não era útil para mim, era só destrutivo, escravizante, roubava tudo que eu podia fazer, a minha energia, a minha alegria, me dava culpa. Eu não queria viver aquilo, eu orava e não sentia Deus falando, não, meu filho, a minha graça te basta, conviva com isso. Não, eu lutei contra isso, anos lutando, até hoje é uma luta severa, difícil.
Graças a Deus, Deus tem me dado vitórias ao longo dos anos. Mas é uma luta que eu sei que eu vou até o fim da vida batalhando, de frente, falando, isso não vai fazer parte, não é uma dos sofrimentos, das dores, que eu vou conviver e falar, não, a graça de Deus, não, eu quero me ver livre disso. Nós sabemos que a nossa vitória completa sobre todas as dores só vai acontecer no dia do fim, no dia da volta de Jesus, quando as trombetas soarem, ouviremos o som, os anjos vindo, os mortos vão começar a ressuscitar e Jesus vai voltar, o nosso corpo vai ser transformado em um corpo melhor, glorificado. Esse corpo ruim, carnal, que perde as lutas, não mais existirá. Amém. Amém? Nesse dia, todas as nossas lutas serão completas. A nossa vitória será completa sobre toda a dor. Mas até lá, nós somos chamados a buscar socorro na luta atual. Socorro contra essas escravizações que a vida às vezes impõe sobre nós. E digo mais, confiantes que Jesus é poderoso para nos libertar. O toque dele é poderoso para nos libertar. Amém, igreja? Quero te desafiar nessa manhã a buscar a libertação. Presta bem atenção aqui, eu quero que você seja desafiado. Tem algo que está escravizando aí a tua vida? Tem algo que tem infligido dor em você, tem te deixado sem energia, roubado, te deixado culpado, te deixado triste. Eu quero te desafiar hoje a buscar o toque libertador de Jesus. Bom, nós vemos 3 libertações no capítulo 5 de Marcos. Primeira libertação em Gadara. A gente vê no capítulo 4 lá, Jesus ele entra no barquinho e... não sei se era um barquinho, né? Pai, está acostumado a Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então sempre que eu penso Jesus com os discípulos, eu penso no barquinho, mas não sei, né? Fecha parênteses aí, né? Esse tipo de coisa eu pensando que o mano vai cortar depois, não sei. Bom, tá, Jesus entra no barco com os seus discípulos e vai para outra margem do mar da Galileia, lá que era aquele lago que eles moravam, e que era o lago que toda a vida funcionava em volta desse lago da Galileia. Lago de Tiberíades, mar da Galileia, são os nomes que a gente vê para ele. Jesus entra lá, ele está num lado e ele vai atravessar. Nesse momento acontece a tempestade que o Felipe nos conduziu na semana passada. Quando eles atravessam esse mar da Galileia e chegam lá na cidade de Gadara, do outro lado, essa é uma cidade dominada por não-judeus, o que nós chamamos de gentios. Gentios são pessoas que não são do povo de Israel, não são judias. Lá é uma cidade dominada, então várias cidades, toda essa parte de lá é dominada por não-judeus, por gentios. Jesus chega lá e ainda que a ação de Jesus, a concentração do ministério de Jesus fosse em Israel, ele já começa a dar pistas de como a igreja vai agir, porque ainda que Jesus tenha agido especialmente para os judeus, para Israel, ele veio para os israelitas, a igreja não. A igreja é chamada justamente a alcançar todos os povos, Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus já vai dando pistas, que é assim que o reino dele vai ser. Então ele já vai para o outro lado do lago, chega lá numa cidade que não tem nada a ver com os judeus, e aí lá ele liberta um homem que estava endemoniado. A Bíblia vai falar que ele liberta o que os demônios se autoproclamam como uma legião. Uma legião era entre 4, 5, 6 mil soldados romanos. Então, aparentemente, esse homem estava com milhares, literalmente milhares de demônios assolando a vida dele, escravizando a vida dele. Quando ele é liberto, Jesus manda esses demônios para 2.000 porcos. Então, assim, são números milhares mesmo, com certeza. Eu não quero gastar muito tempo nessa história, mas Jesus tem poder sobre o diabo. Jesus tem poder sobre os demônios. Não existe poder espiritual que Jesus não prevaleça, não vença. Ele é maior que 1, 2, 10, 5, 6 mil, quantos forem. Jesus é poderoso sobre os demônios, sobre o diabo. Você tem sido atacado pelo diabo? Você tem percebido na sua família, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus medos, nas suas lutas contra o pecado, o diabo atacando a sua vida?
usando forças espirituais malignas para tentar escravizar a sua vida, a vida da sua família. Você já viveu ou fez algum pacto, alguma ação maligna, algum trabalho relacionado ao diabo, algum tipo de força, magia negra, alguma coisa assim que possa ter envolvimento? Presta bem atenção aqui, Jesus é mais poderoso que isso. Jesus pode libertar a sua vida da escravidão do diabo. Amém? Seja liberto hoje mesmo. Hoje mesmo. Abrace, declare sobre a sua vida o nome de Jesus. Jesus é poderoso. Agora, o que acontece depois que Jesus vive esse momento de libertação lá nessa cidade em Gadara? Ele é expulso dessa cidade. E eu te convido aí, né, a gastar um tempo na sua casa sobre isso. Mas eu quero avançar, porque a gente está com o tempo, né, correndo, para outras histórias. Tendo Jesus voltado, aí versículo 21, e aí, mano, agora podemos ir versículo a versículo ali. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, beleza? Ele volta então. Reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Jesus volta para a cidade dele, Cafarnaum, que era a cidade onde ele desenvolveu grande parte do seu ministério, era o QG ali, né, o quartel-general de Jesus, se dá para chamar assim, onde Pedro morava, a maioria dos discípulos. Então Jesus se concentrava muito em Cafarnaum. Então ele volta lá de Gadara para Cafarnaum, e chega lá, já tem essa multidão esperando ele. O lugar onde ele tinha sido expulso, né, agora ele chega já com a expectativa. As pessoas, Jesus voltou. Jesus esse que está fazendo milagre, está libertando pessoas. Ouvi falar até que ele acalmou uma tempestade há poucos dias atrás. Então ele volta para Cafarnaum e já está uma multidão esperando Jesus. Mas dentre essas pessoas existe um homem muito importante, Jairo. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. A sinagoga era basicamente a coisa mais importante para um judeu normal, comum, de uma cidade. Porque, claro, o templo de Jerusalém era o centro, a presença de Deus para o judeu habitava no templo lá em Jerusalém, os sacrifícios aconteciam lá, eles precisavam ir 1, 2, 3 vezes por ano lá, viver aquilo que era o símbolo maior da religião judaica, era o templo, eles precisavam ir para lá. Mas aqui eles estão em Cafarnaum, não é nem Judeia mais, eles já estão na Galiléia, já é em outro lugar, é um estado diferente. O templo é longe, eles não iam para Jerusalém toda hora. Jesus vai poucas vezes para Jerusalém, adulto já, narrado na Bíblia, né? E aí, lá em Cafarnaum, a extensão, o braço religioso, social, jurídico até eu diria, a autoridade da religião judaica e do povo judaico era a sinagoga. Era lá onde tinham os mestres da lei, lá onde tinham os líderes, os fariseus, os saduceus. Lá os saduceus ficavam no templo, mas lá tinham os líderes religiosos. E existia um chefe da sinagoga, inclusive, que era alguém que cuidava daquele prédiozinho lá, cuidava das coisas que aconteciam, organizava as agendas, os mantimentos. Ele era alguém importante para aquela comunidade. Provavelmente conhecia Jesus. Jesus ia à sinagoga lá em Cafarnaum, que era o lugar que ele estava sempre. Todo dia, talvez, dia sim, dia não, Jesus estava sempre em contato com a sinagoga, com aquelas pessoas. Ele provavelmente conhecia Jesus, provavelmente Jesus o conhecia. Claro, ele era um judeu focado na religião judaica. E Jesus, para os líderes judeus, estava se tornando alguém rebelde. Então eu imagino que Jairo, junto com aqueles que ele trabalhava, começavam a desenvolver um olhar ruim sobre Jesus. Um capítulo antes a gente viu que os líderes judeus estavam querendo matar Jesus já, porque ele tinha se feito Deus. Então, Jairo, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas com certeza ele conhecia Jesus e estava ali no grupo das pessoas que eram os líderes daquela sinagoga. Provavelmente ele tinha recurso financeiro. É difícil uma liderança naquela época não também vir com recursos, com bônus financeiros, bônus de recursos humanos também. As pessoas queriam o bem de Jairo, afinal ele era um líder da cidade, um líder importante. Conhecia também as histórias de salvação do povo de Israel. Claro, ele era um bom crente, como a gente poderia botar assim. Alguém que trabalhava
bastante na sinagoga, conhecia as histórias, conhecia o Antigo Testamento, sabia do poder de Deus, das libertações que Deus tinha feito ao longo da história de Israel. Mas hoje, nesse dia, não tinha a ver com o passado, com os outros, com os líderes, ou com o que Deus já tinha feito ao longo do Antigo Testamento, tinha a ver com a sua filha, a sua única filha. A Bíblia vai usar uma palavra escatom, para dizer que ela está morrendo. Escatom, talvez você até lembre de escatologia, as últimas coisas, apontando que a vida dela, ela não estava assim, pode ser que ela morra, ela está morrendo. Os dias dela estão se acabando, estão se definhando. Dá para ver que está chegando o fim da vida. É os últimos momentos que a filha de Jairo tem. Imagine então quanto que ele já não gastou, investiu, tentou curar a filha dele, falou com todo mundo que podia, todo mundo empenhado naquilo, tentando ajudar Jairo, porque Jairo era alguém importante, a sua única filhinha estava ali, morrendo mesmo, acabando os seus dias. Jairo se desespera. Depois de tudo que ele pode ter feito, poderia ter feito, os seus recursos, tudo que ele tinha à sua mão, ele sabe que tem um homem que tem feito coisas diferentes, que a gente não está conseguindo encaixar ele muito bem, em que caixa ele está. O motivo dele, alguns estão até dizendo que ele pode ser o Messias, mas outros estão dizendo que ele é um charlatão e que deve ser morto, que vai causar problema. Mas eu não tenho mais nada que eu possa fazer, porque a minha filha está morrendo mesmo, está acabando. Os dias dela estão se perdendo, assim como a areia que tu vai colocando na mão e cai. E eu vou ter que falar com Jesus. E Jairo vai falar com Jesus. Se desespera e busca o toque de Jesus. Ele pede: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela. Toque a minha filha, Jesus. Toque a minha filha. Toque, por favor, toque a minha filha. Porque eu acredito que o Senhor pode fazer a diferença na vida dela. Presta bem atenção aqui, os pais, tá? Pais, nós somos responsáveis por levar Jesus aos nossos filhos. A responsabilidade é nossa. Não é da igreja, não é do pastor, não é da salinha. De quem você acha que é? Nós somos responsáveis para levar Jesus até os nossos filhos, para tocar, levar Jesus para tocar os nossos filhos. Qual que é a tua primeira ação quando há um problema em casa, com os teus filhos? Estão doentes ou estão preocupados com algo que aconteceu no colégio, com uma pressão, com o bullying, ou com uma prova que seja, ou alguma coisa está afligindo os nossos filhos. Qual que é a tua primeira reação? Será que é levar Jesus até eles e fazer eles pararem e aproximar Jesus? Eu quero te apresentar alguém, filho, filha, Jesus. Busca ajuda nele. Você já pediu para Jesus tocar os seus filhos? Já pediu esse toque? Chegou algum momento que você estava lá no quarto, na sala, no carro com ele, e você pediu: Jesus, vem e toca os meus filhos. Por favor, vem com o teu toque de libertação e salva os meus filhos. Quantas vezes você tem orado para que Jesus salve os seus filhos? Habite o coração deles, dê um toque de vida, restaure a vida dele. Se não for algo físico, às vezes é uma doença física, está com febre, está com um problema físico, e a gente já pensa em dar remédio, já pensa em ligar para o médico, já pensa em fazer alguma coisa. Você pensa em orar para os seus filhos, pedir ajuda do Deus Todo-Poderoso. Ou às vezes a gente vai como Jairo, e talvez gastando todas as outras fichas antes de pedir ajuda de Jesus. Veja, fazer Jesus se encontrar com seu filho deve ser a prioridade da sua vida. Não tem nada mais importante do que você levar Jesus a se encontrar com seus filhos. Às vezes isso tem a ver com participar da celebração. Os pais às vezes estão cansados, ou eu tenho um almoço para fazer, eu vou gastar tempo fazendo isso, ou chegou visita aqui em casa, eu não vou conseguir participar da célula. Ei, presta atenção, levar Jesus para os seus filhos é a coisa mais importante. Se você não levar, quem vai levar? Nós precisamos botar na prioridade, conectar os nossos filhos com Jesus. Eles são pequenos, estão em desenvolvimento. Abra mão de coisas, de tempo, de conforto, de dinheiro. Se humilhe, como Jairo fez, vai, se próximo. Imagina o que Jairo teve que abrir mão, de vergonha, de eu sou o líder, eu sou alguém, eles estão até falando mal de Jesus. Eu ouvi falar que eles querem matar Jesus.
eu não quero saber disso, tem coisa mais importante. Eu preciso levar Jesus para minha filha, tocar na minha filha. Bom, Jesus está indo então em direção à casa de Jairo, porque Jairo chama Jesus e Jesus fala, eu vou. E Jesus vai em direção à casa de Jairo. Versículo 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Enquanto eles caminhavam em direção à casa de Jairo, uma casa muito provavelmente conhecida de todo mundo, estava aquela multidão apertando Jesus, várias pessoas ao redor de Jesus, eles estão indo lá. A gente é apresentado a essa mulher. Uma mulher narrada aqui pelo Marcos. Ele traz para nós essa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Só nesse capítulo, perceba, primeiro um homem gentil, não judeu, endemoniado lá em Gadara. É liberto por Jesus. Agora Marcos nos apresenta Jairo, a filha de um homem muito importante, um judeu de primeira, um homem importante. E Jesus está indo em direção à casa dele, mas aí ele é interpelado por uma mulher que a gente nem sabe o nome. Alguma mulher que estava com alguma hemorragia, algum problema. A gente pode conjecturar qual seria de fato essa doença dela, a Bíblia não apresenta muitos detalhes, a não ser que era uma hemorragia constante, ela vinha perdendo sangue constantemente. Você pode imaginar a dificuldade que essa mulher tinha? Primeiro, física, ela perdia sangue e forças toda hora. Ela estava sempre aquém, frágil da sua capacidade física. Imagino quantas doenças não acometiam ela, fraqueza, falta de ânimo, falta de força para viver a vida, para trabalhar, para fazer as coisas, porque ela estava sempre perdendo o sangue, as suas forças estavam sempre sendo drenadas, estavam sempre vazando, perdendo isso. Ela também estava sempre impura. Porque na cultura de Israel, se você estava perdendo sangue em algum momento, você se tornava cerimonialmente, socialmente impuro. Você precisava ficar resguardado por um tempo. É tipo quando a gente estava com suspeita de Covid, alguma coisa assim. Essa pessoa ela não pode fazer nada, ela tem que se isolar. Só que essa mulher estava constantemente isolada. Há 12 anos ela estava impura para a sociedade, para todo mundo. Ela não podia ter vida física, não podia ter vida social, família, ela não podia ter filhos, ela estava isolada, ela estava escrava de algo que estava roubando a energia dela, sempre. E aí eu já, obviamente, penso assim, ei, quantos aqui têm tido as suas forças, energias drenadas, roubadas por algo na sua vida? Quantos aqui têm perdido força, perdido ânimo, perdido alegria de viver? Perdido a oportunidade de se encontrar com pessoas, de ter família, de ter um emprego, porque algo está roubando as suas forças. O que tem escravizado a sua vida, roubado a sua energia? Pode ser uma doença, como no caso dessa mulher, era uma doença física. Essa mulher tinha um mal, uma enfermidade física que atrapalhava ela, que roubava a sua energia, roubava a sua vida. Pode ser uma doença emocional, espiritual, psicológica. Pode ser algo que você viveu e que tem te acompanhado, roubado a tua oportunidade de ser feliz, porque antes que você possa desfrutar de algo melhor, seja no casamento, seja no emprego, seja com os teus filhos, aquilo é maior que você, e aquilo sufoca e rouba a tua energia. Um trauma, um vício, um sentimento de incapacidade, de baixa autoestima, que impede que você desenvolva e seja algo maior, melhor, que desenvolva os teus talentos, ou seja mais útil para a tua família, para o reino. Mas aquele sentimento, ele rouba, ele suga toda a tua força, toda a tua energia. Um pecado, algo que você tem cometido e tem impedido você de ser pleno. Vícios, como eu falei, a pornografia destrói a hombridade, a força, a virilidade, a alegria de um homem, de uma mulher. Álcool, compras, doces. O que tem roubado de você? Bom, versículo 26, ela havia
padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. E vamos lá, graças a Deus que nós temos a medicina, os médicos, Deus tem nos dado uma graça de estudarmos, avançarmos os estudos na tecnologia, na anatomia, na fisiologia. Graças a Deus, a gente tem desenvolvido cada vez mais médicos, remédios, equipamentos melhores, terapias, a química das coisas está funcionando melhor. Isso é bênção, isso tudo é legal. Mas algumas coisas estão simplesmente além do poder humano. Algumas coisas não podem ser resolvidas pelos meios naturais, pelo conhecimento, pelo meio humano. E vamos lá, algumas coisas podem até te fazer piorar. Às vezes, no afã de resolver as coisas, de buscar uma solução, a gente vai indo pelos meios naturais e aquilo não resolve, a gente vai indo por outras coisas que nem funcionam tão bem. É um direcionamento de um líder que até rouba teu dinheiro, ou rouba talentos, rouba tuas coisas para te usar, ou uma teologia que você abraça, sensacionalista, triunfalista, que busca só resolver os problemas e aquilo começa a roubar os teus bens, os teus recursos, às vezes financeiros e às vezes não. A expectativa política, isso tem destruído as pessoas na busca por uma resolução. Elas acham que se tal coisa acontecer, se tal partido ganhar, se tal partido perder, se agora no Irã, isso tudo tem feito mais mal ainda à tua mente. Você, na busca de resolver os problemas, vai piorando. Tendo ouvido a fama de Jesus, versículo 27, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Claramente ela não tinha uma teologia perfeita. Porque ela pensava, se eu só tocar na roupa dele, vai resolver. Imagina, tinha gente que naquela época pensava que se a gente tocasse em alguma roupa, em algum pano, tocasse em alguém, botasse um copo de água em cima da TV, as pessoas pensavam isso ia resolver. Imagina isso. Ela tinha uma teologia toda errada. Claramente ela não estava entendendo a situação. Ela nem conhecia Jesus. Ela ouviu falar sobre Jesus. Mas a fé dela não era madura, o conhecimento dela não era maduro, ela só tinha ouvido falar sobre Jesus, mas ela sabia que Jesus não ia ignorar a vida dela. Jesus não ia ignorar a escravidão dela. Ainda assim, ela tomou a decisão mais importante, em meio a todo o caos e a toda a imaturidade dela, ela tomou a decisão que eu vou até Jesus. Eu vou buscar Jesus. Não sei quanto tempo ela podia aguentar ainda, 12 anos sendo drenada ali, quanto tempo ela ainda tinha. Falou, eu já gastei de tudo, já fiz de tudo, tem coisa que até me atrapalhou, me fez piorar de vida. Quer saber? Eu vou até Jesus. Qual foi a última vez que você correu até Jesus? E aí, vem comigo aqui, ó. Gente, eu não estou falando sobre você ir até Jesus de uma maneira certinha, correta. Quantas vezes você tem feito o seu devocional todo dia, e a gente ensina aqui e aponta para algo que é o ideal da vida, mas tem vezes que você está desesperado, e você precisa só correr até Jesus, e orar do jeito que vem, pedir, Jesus, a minha oração está toda errada, o meu clamor está todo errado, eu estou aqui, não faz sentido o que eu estou fazendo, mas eu quero ajuda, Jesus, eu preciso de ajuda, vem me salvar, talvez se eu fizer qualquer coisa. Quantas vezes eu já cheguei de joelho, e eu ia falando as minhas palavras, e eu pensando, está errada essa oração. Eu nem acredito direito no que eu estou pedindo para Jesus, parece que eu estou sendo egoísta, parece que eu estou sendo vitimista, parece que eu estou olhando curto a situação, não tendo um olhar macro, mas não me importa isso. Às vezes a gente tem que correr até Jesus, da sua maneira imperfeita. Se você esperar para ter a sua teologia correta, a sua oração correta, o jeito certo de ter tempo com Deus, devocional, e 15 minutos disso, depois eu faço tal, para com isso.
Seja liberto dessas amarras. Busca Jesus. Hoje em dia, talvez o que mais tem roubado a minha energia seja a preocupação financeira mesmo. Quando eu olho para a nossa situação da igreja, quando eu olho para a nossa situação lá em casa, e fico preocupado. Errado. Porque Deus tem sustentado, e Ele tem mostrado que Ele sustenta a nossa igreja, sustenta a nossa família. Mas eu não sei se para você faz sentido, mas para mim isso às vezes toma uma proporção maior do que devia, e eu fico extremamente preocupado com isso. E aí eu vou para o joelho, seja aqui no prédio, né, seja lá em casa, e começo a fazer uma oração que eu sei que Jesus vai corrigindo ela, Espírito Santo vai traduzindo essa oração aí para os ouvidos de Jesus, mas o que eu não quero é não buscar Jesus. O que tem te impedido aí de buscar o toque de Jesus? Jesus, versículo 30, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta, e ainda pergunta: quem me tocou, Jesus? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus, ele percebe que algo extraordinário aconteceu ali, que saiu o poder dele, como ele fala, mas você imagina o desespero das outras pessoas, porque a filha de Jairo ainda estava lá, perdendo vida. Os últimos dias dela estavam acontecendo, e só Jesus e aquela mulher sabiam o que tinha acontecido naquela esquina que eles se encontraram. Então Jesus para tudo e todo mundo... Para por quê? O que está acontecendo? Vamos, Jesus, está quase. Não, alguém me tocou. O quê? Claro que alguém te tocou, Jesus. Vamos, Jesus. E talvez, né? Tem que tocar mais ainda. Vamos, Jesus, vamos. A filha de Jairo está lá. Não, alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos, como assim quem te tocou, Jesus? O que tu quer saber? O que está acontecendo, Jesus? Eu imagino Jairo, que já foi desesperado, já foi com o coração moído, desfalecido ali, olhando para Jesus. Esse cara realmente é maluco, talvez. Jesus, pelo amor de Deus, é minha filha. O que tu está fazendo? Por que tu quer saber quem te tocou? É lindo a gente perceber, lindo e paradoxal, complicado, infinito para a nossa mente, a gente perceber a humanidade e a divindade de Jesus. Ele tinha acabado de curar uma pessoa pelo toque, na roupa dele. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E fica olhando. Isso quebra minha mente. Jesus sendo 100% humano aqui. Humano, é um ser humano. Jesus é humano, gente. Não se percam, às vezes, em achar que Jesus é um fantasma, alguém que está ali, falava assim... Quem me tocou, porque ele já estava esperando. Não, quem que me tocou? Gente, eu sei. Peraí, calma. Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Gente, peraí, Pedro, calma. Não, calma, eu sei. Alguém me tocou. Quem me tocou? Uau! Quebra minha mente, assim. Alguém tinha recebido um milagre, mas ele sabia que isso não era suficiente. Alguém foi curado aqui, mas eu não vim aqui para ficar curando pessoas. Não é esse o meu ministério. Eu quero libertar essa vida. Quem me tocou? Jesus sabia que nenhum milagre em si é suficiente para a nossa vida. Não é uma cura que é suficiente para a nossa vida. Não é isso que Jesus veio trazer. Então, versículo 33, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dos pés de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Ela contou tudo para Jesus o que tinha acontecido. Ei, presta atenção aqui, ó. O nosso encontro com Deus sempre vai gerar temor e tremor. Se os encontros que você tem tido com Jesus não têm gerado temor, tremor, medo, espanto, verifique se Jesus está indo lá mesmo. Verifique se ele está lá. Porque quando Jesus está num lugar, ele é grande, ele é poderoso, ele faz a gente ficar tremendo. Essa mulher vai lá, conta toda a verdade,
Nós sabemos de toda essa história porque ela testemunhou, senão ela ia ter ido embora, a gente nunca ia ter sabido disso. Mas ela vai lá, Jesus pede, ela conta tudo. Eu estou com um problema, e começa a contar toda a história de tudo que ela viveu. Os 3 evangelhos narram isso e narram de formas diferentes. Ela foi contando com detalhes as coisas. Eu imagino o olhar de todos ao redor dela, entendendo a história agora, entendendo o que tinha acontecido. Antes ela estava impura, lembra disso, né? Por causa das leis judaicas. Agora ela está ali purificada. Inclusive seria natural que Jesus fosse impurificado, porque quando alguém estava impuro, ela se isolava, de novo, como a Covid, para não tornar impura outra pessoa. Então essa pessoa ela era obrigada a ficar totalmente isolada para que outros não tivessem contato com ela. E Jesus vai lá, encosta nela ei, presta atenção aqui, é da natureza de Jesus purificar as coisas. Quando a gente chega impuro, pecador, sujo, errado, a gente chega para Jesus, Ele é mais poderoso que a nossa impureza, Ele vai lá e purifica a gente. Sempre que o impuro toca em Jesus, ele é purificado. E Jesus lhe disse, 34, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz, shalom, e fique livre deste mal. Não só curada do problema físico que ela tinha, purificada também cerimonialmente, socialmente, agora ela foi restaurada à sociedade, mas ela é salva. Filha, você foi salva e recebe a paz de Cristo. Literalmente houve a paz de Cristo. Jesus, quase como que se dissesse, bom, se a gente está indo salvar uma filha, por que não salvar mais essa aqui? Chama ela de filha. Calma, Jairo, tem a tua filha, tem essa outra filha aqui. É uma filha aqui. Vamos resolver uma filha de cada vez. Você já se sentiu, talvez, como essa filha aqui? Menos importante, menos merecedora, digna do toque de Jesus. Você vê, talvez, outras pessoas, os pastores, ou aquele cara está muito tempo na igreja, ou um cara até do YouTube, alguma coisa distante. Essa pessoa é digna, essa pessoa tem a presença de Jesus, a rotina dela deve ter o toque de Jesus. Jesus fala, não, calma, ei, Jairo, espera. Tem uma filha aqui também. A gente nem sabe o nome dela. Eu já falei algumas vezes aqui, não queira que as pessoas saibam ter um nome. Não é por isso. A Bíblia, as melhores histórias são das pessoas que a gente nem sabe o nome na Bíblia. Jesus não tem filhos favoritos. Essa filha ali, a outra. Jesus não tem filhos favoritos. Agora, esse milagre deve ter aumentado a fé de Jairo. Porque ele ficou... Imagino desesperado quando Jesus parou e começou a perguntar quem tinha encostado nele. Mas na hora que ele entendeu que Jesus tinha curado uma outra filha ali, que há 12 anos estava perdendo vida, aos poucos também estava no fim da vida, ele, não, peraí, é esse cara que eu preciso, exatamente. Jesus vai resolver a minha filha, que está perdendo vida também, ela está ali nos últimos instantes da vida dela, eu já gastei tudo, essa mulher gastou tudo, Jesus parou para cuidar dessa filha, ele vai curar a minha filha, é isso. No 35, então, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, Jairo, dizendo, a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Imagino o balde de água fria, né? Como assim morreu? Não deu tempo, Jairo. Sua filha morreu. Mais do que um balde de água fria, só uma sentença final. Ela estava doente, mas ela morreu, Jairo. A gente falou, ela estava nos últimos instantes, a vida dela estava sendo drenada ali, ela estava perdendo vida e ela morreu. Essa é a pior dor que alguém pode sentir, com certeza. Um filho morrer é a pior dor que alguém pode sentir. Estava ali Jairo agora desolado. Talvez pensando, né, que o atraso que Jesus teve ali fez com que a filha dele morresse, mas agora convicto que a cura não é mais suficiente. A minha filha não precisa ser curada mais, porque ela está morta. Jesus já tinha curado muitos doentes no livro de Marcos, tá?
Estamos no capítulo 5 só, mas só no capítulo 5 primeiros capítulos, Jesus já tinha curado muita gente, já tinha uma multidão que seguia Jesus, ele já tinha purificado um leproso, que é uma doença sem cura também, ele já tinha purificado o leproso, aí feito um paralítico andar. Jesus já estava criando essa fama de que ele podia curar as pessoas. Há dias ou momentos atrás ele tinha feito o mar se acalmar, inclusive. A gente ouviu falar que eles estavam lá no meio da água e o mar até se acalmou. Aí ele foi lá e expulsou milhares de demônios. Esse Jesus é muito poderoso. Mas ressuscitar alguém... Aí a fé de Jairo, daquelas pessoas, falou aí... Claramente, alguns ali já não acreditavam que isso era possível. Sempre há aqueles que não acreditam que Jesus ainda possa agir. Na tua vida, na minha vida. Sempre vai ter as pessoas ao teu redor que acham que Jesus não tem mais o que fazer. O momento que você se colocou, a tua dor ou a situação, os teus pecados, os teus vícios, os traumas, onde você está agora, acabou, morreu. Ou você mesmo pensa isso. A tua própria mente, a tua própria alma, às vezes, talvez te sabota e fala isso aqui. Não dá mais, não tem mais o que fazer. Para o teu casamento, para uma doença, para o teu ministério aqui na igreja, para o teu trabalho, para o teu serviço, para um sonho que você tenha. Talvez você mesmo se auto-sabote. Para a salvação de um filho que está perdido. Você fala, não tem mais o que eu fazer, ele morreu. O que está morto aí na sua vida? Vamos para frente para a gente terminar. Mas Jesus, sem levar em conta tais... é muito especial quando Jesus presta atenção no que a gente está falando. Amém? É muito bom quando a gente fala e Jesus ouve o que a gente está falando. Leva em conta o que a gente está falando. Agora é muito especial, é libertador quando Jesus não leva em conta o que a gente está falando. Ignora o que a gente está falando, porque eu e você, a gente fala besteira. A gente fala coisa que atrapalha a nossa própria fé. A gente fala, para, não vou nem prestar atenção no que eles estão falando. Quantas vezes eu estou em oração e penso assim, cara, se Jesus realmente for prestar atenção em tudo que eu estou falando, é ruim. Jesus vai lá e injeta coragem em Jairo. Ele não leva em conta as palavras e diga, Jairo, não tenha medo, apenas creia. E aí ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, os irmãos, Tiago e João. Ele restringe, um grupo menor, os próximos passos aqui, só esses aqui vão ver, só essas pessoas vão ver. E aí, já aplicando para a tua vida, nem todo mundo vai participar de todos os momentos incríveis com Deus, os toques de Jesus. Às vezes você vai estar sozinho, às vezes você vai estar num grupo menor. Faz parte disso. Agora, às vezes, você não vai estar participando do que Jesus está fazendo na outra vida, na vida de alguém, porque você não teve fé, você não quis participar, você é desses que está falando besteira. Jesus fala, deixa essas pessoas para lá. Que pessoas? Será que você é do grupo que vai ver o milagre ou do grupo que eles ainda não estão prontos para isso? Depois vocês contam para ele, tá? Os outros discípulos, depois vocês contam. Pedro, depois você conta para o Mateus, para todo mundo o que aconteceu. Você é dos que ouvem falar? Você ouve falar das pessoas vivendo encontros com Jesus? Toques, curas, milagres, ressurreição de sonhos, alegria, hemorragias emocionais, psicológicas, físicas, sendo estancadas, curadas. Você escuta falar disso? Ou você está lá? Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito, e ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Era muito comum ter essas pessoas que eram pagas para chorar, os choradores profissionais. Mateus vai contar que tinham flautistas também. Então era um momento fúnebre ali, já acontecendo. Claro, já era alguém importante, lembra disso. Já deviam estar todo mundo preparado. Caso ela morra, e ela está morrendo, a gente está sabendo que está no escatom ali, está nos últimos momentos dela, já vamos se preparar. Você vem com uma música, já tem um quarteto aqui e tal, as flautas já vêm, todo mundo. Quando ela morrer, a gente vai fazer aquele
chega lá e chorar muito e rasgar a roupa. Ai, que triste, meu Deus. E Jesus entra lá e fala, ei, o que está acontecendo, gente? Que isso? Ei, deu. Ela não está morta, ela está dormindo. E aí a falsidade das pessoas é revelada, como quando você assopra cinzas, né, e elas vão embora, elas começam a rir. Não estavam tristes? Começam a rir, zombar do que Jesus propôs ali, o absurdo que ele propôs. E aí Jesus manda todo mundo embora. Jesus não quer teu choro falso. Jesus não quer que a gente fique aqui na música e levante a mão e chore. Ah, Jesus! Isso não tem valor nenhum, se não for real. Isso não é para isso. A gente, essa semana, vários aqui da igreja foram desafiados por um vídeo que está circulando aí na internet sobre o quão real é a nossa adoração. Quanto que a gente inclusive não quer nem te incentivar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos, senta agora, ajoelha, chora, faz. Porque não adianta, gente. Se não for real, Jesus vai falar, eu não vou levar em conta isso aqui, tá? Inclusive está atrapalhando. Se der para... Olha como Jesus se importa com o nosso coração de verdade. Bom, mas agora está ali, Jairo entra na sua casa, imagina o cheiro, ele conhece aquela casa, conhece todos os lugares, talvez ele construiu aquilo, ele sabe, ele lembra do sorriso, aqui, minha filha brincou, aqui, e agora está um lugar vazio, silencioso, todo mundo foi embora, a tristeza toma conta ali 100% de Jairo. E aí Jesus sobe no quarto, junto com Jairo, a mãe e os discípulos. Tomando a criança pela mão, versículo 41, disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imagina a tensão aqui, tá? Vem comigo nesse final aqui estamos no ápice da história, no desfecho, tá? Ele sobe então, entra lá no quarto da menina, e aí de novo, pensa Jairo. A tristeza, Jairo não tinha visto a sua filha ainda morta. Ele ouviu falar, ele saiu dali com ela viva. Ele volta para o quarto e está ali ela agora sem vida, parada, paralisada, escrava da morte ali. E aí Jairo vê ela, ele deve imaginar quantas memórias ali naquela casa, a tensão invade aquele ambiente. O toque tão desejado por Jairo de Jesus acontece, ele pega a menina pela mão, aquela mãozinha que talvez já acariciou o rosto de Jairo tantas vezes, Jairo lembra, gente, é a filha dele, isso aqui é sério. Ele vê aquilo tudo e Jesus pega pela mão dela, chama ela talvez como a mãe chamava de manhãzinha, né, Talitá cum, que significa, menina, levante-se, vamos lá, acorda, venha, vamos para a vida. Mais uma vez, Jesus desafia a impureza, as regras ali. E eu fico pensando, você tem encontrado esse toque de Jesus? Você tem recebido esse toque de Jesus? A rotina, a corrida, a tua vida religiosa aqui, o tempo, você já está pensando em almoço, você já está pensando no trabalho, nos afazeres da casa, nos teus papéis, os teus achismos, o teu conhecimento, as tuas tradições, aquilo que você já viveu, isso tudo às vezes não tem atrapalhado você de receber o toque de Jesus, simples, o toque simples de Jesus. Pare de desculpa, vá para o teu quarto, sobre para o teu quarto, fecha a porta ali, fica sozinho e clama pelo toque de Jesus, pelo toque libertador de Jesus. Bom, ele fala, Talitá cum, imediatamente a menina que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Jesus realmente tem poder total sobre a vida e sobre a morte. Ela que não tinha morrido de repente num acidente, ela estava perdendo vida, estava morrendo. Então eles sabiam que ela estava extremamente doente há um tempo já. Agora acorda, está andando, está bem. Eu imagino a festa dos pais, a gritaria, o pai abraçando a mãe, aquele choro de alegria, o pessoal lá fora que estava antes chorando, fazendo tudo, escutando. Meu Deus, o que aconteceu? Está todo mundo chorando, uma vibração, uma festa está acontecendo. Que impacto foi esse os discípulos, cara? Se olhando, quem é esse homem?
Quem que a gente está seguindo? Quem é esse cara? Quem é esse Jesus que a gente está seguindo? Jesus avança no cuidado com a menina, dá de comer para ela. Deve estar com fome, não está um tempo doente aí, dá de comer. Eu já imagino o Jairo também falando, claro, mata um cordeiro, mata alguma coisa, vamos, Jesus, fica com a gente para a janta, né? Vai ser especial, uma ceia ali, todo mundo rindo, a menina feliz, os discípulos entrando. Chama lá os discípulos, porque conta para eles o que aconteceu. Pedro contando para as pessoas, gente, a gente vai jantar lá na casa da filha de Jairo, ela está viva. O que Jesus pode trazer de volta na tua vida? O que está morto aí na tua vida? Pensa bem, no mesmo ano em que a única filha de Jairo nasceu, trazendo alegria, festa a essa família, uma mulher começou a perder vida aos poucos, por causa de uma doença incurável. 12 anos se passam, 12 anos depois, no mesmo dia em que essa mulher é curada, a filha de Jairo morre, instantes depois. Mas o mesmo toque que restaurou essa mulher, e que estava ao alcance dessa menina também, o toque de Jesus, esse mesmo toque está ao meu e ao teu alcance, até hoje. Esse é o Jesus. Ambas as meninas foram libertas, mas nós podemos ser libertos. A história de toques libertadores de Jesus não acaba ali. A gente está só no capítulo 5 de Marcos. Tem muita coisa para acontecer ainda. Já passaram 2000 anos. Ele tem me libertado, tem libertado vidas. O que precisa de libertação aí na tua vida? A pergunta que fica para mim é: qual parte da sua vida precisa de libertação? Feche teus olhos, pensa sobre isso. Fala com Jesus. Nenhuma escravidão pode resistir ao toque de Jesus. Seja o diabo, quantos demônios forem, uma doença, algo que está drenando, roubando a tua vida, algo que já está morto, o teu próprio pecado, sinta hoje o toque de Jesus. Ei, Monte Serra, presta atenção, faz isso em oração. Leva o teu coração com seriedade a um desespero, eu diria, com temor e tremor aos pés de Jesus e clama: Jesus, vem e toca a minha vida, restaura o meu casamento, restaura essa área, extirpa essa dor, essa culpa, me salva, Jesus, salva o meu filho, salva o meu marido, salva a minha esposa, salva a minha mãe, me salva, Jesus. Deus, nós somos encorajadíssimos pelas histórias dessas duas moças aqui, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deixou saber essa história. Levou apenas alguns ali, mas essa história não ficou só para eles. Hoje sabemos do milagre que o Senhor fez lá naquela rua para aquela moça, depois lá naquele quartinho para a filha de Jairo, Deus. Agora, que essa história e essa inspiração que nós temos aqui na Bíblia, Deus, por favor, que isso não seja ignorado, Deus, por nós, pela nossa igreja, Deus. Que cada homem e mulher aqui, em nome de Jesus, Deus, possa buscar o toque libertador de Jesus. Deus, que por favor, Deus, essas famílias, nós que estamos aqui como igreja, Deus, possamos priorizar a busca por Jesus, reconhecer que algumas dores, alguns sofrimentos são desnecessários, algumas culpas, alguns traumas, Deus, algumas doenças, alguns vícios, alguns pecados, todos os vícios, todos os pecados, na verdade, Deus, são desnecessários e podem ser extirpados, libertos, afastados totalmente da nossa vida, Deus. Por favor, que o teu Santo Espírito agora, Deus, revele, traga aí à mente, à memória, a tampa do coração, Deus, aquilo que precisa ser posto diante dos teus pés, Deus. Dá para nós como igreja, Deus, para cada homem e mulher aqui, um senso de desespero, Deus. Que possamos abrir mão de outras coisas, que elas possam perder valor, quando olhamos para quão grande o Senhor é e para aquilo que o Senhor pode fazer, que possamos poder, como essa família,
ceiar com o Senhor libertos, celebrando. Deus, que a próxima vez que a gente comer, que a próxima vez que a gente comer juntos como igreja, viver a ceia aqui, possamos viver o que essa família viveu, partir o pão, pegar o vinho ali e celebrar o toque libertador de Jesus, Deus. Por favor, que cada homem e mulher aqui, essa é a minha oração e tem sido a semana inteira, o Senhor sabe disso, Deus, escuta isso, por favor. Que cada um de nós, Deus, possa ter intencionalidade, abrir mão, Deus, daquilo que acha, pensa, gosta, Deus, para buscar um toque libertador do Senhor ao longo dos dias, das semanas, Deus, por favor. Em nome de Jesus. Amém.